Pessoal, e aí, como estamos? Tudo bem? Aqui é o Reinaldo, professor de matemática da Escola Estadual 31 de Março, ainda com o projeto contra o coronavírus, né? Estou aqui gravando a segunda aula dessa edição de aulas, né, desse projetinho que eu estou fazendo, e a gente continua com o conteúdo trigonometria no triângulo retângulo. Mas, de novo, o que é trigonometria no triângulo retângulo? Trigono, triângulo, metria, medida, triângulo, retângulo. A gente tem que lembrar que é um triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, representado por esse quadradinho e essa bolinha no meio. Tudo bem, gente? Bom, o que eu preciso lembrar, né, da nossa última aula de Pitágoras? Eu preciso lembrar que no triângulo retângulo é importante a gente identificar quem é a nossa hipotenusa e quem são os nossos catetos. Muito bem, vamos identificar lá então. Lembra que a nossa hipotenusa a gente identifica fazendo uma flechinha no nosso ângulo reto. Ou seja, a hipotenusa nesse caso é o lado BC. Lembre, quando a gente fala de lado, a gente fala um vértice e o outro vértice. Tanto faz a ordem, tá? Nesse caso é o lado BC ou lado CB. No nosso desenho, o lado BC ou CB é o que a gente chama de hipotenusa. Que aqui eu vou abreviar com HI e já vou falar o que. Bom, tendo a hipotenusa, a gente sabe que os outros dois lados a gente vai chamar de catetos, né? Então a gente chama aqui esse lado de cateto e esse outro lado de cateto. Muito bem, dentro da trigonometria a gente viu o Teorema de Pitágoras e hoje eu vou revisar com vocês razões trigonométricas. Razões trigonométricas é um conteúdo que a gente vê geralmente no nono ano, no quarto bimestre do nono ano. Depois a gente revê esse conteúdo um pouquinho mais aprofundado no quarto bimestre da primeira série, porque no primeiro bimestre da segunda série do ensino médio a gente vê o que a gente chama de funções trigonométricas. Se a gente não sabe o que é seno, cosseno e tangente, então a gente não consegue trabalhar com funções trigonométricas. Beleza? Bom, posso falar ainda para vocês que, como Pitágoras, esse conteúdo ele também é um conteúdo essencial para a gente trabalhar na geometria, tá? Por enquanto, só triângulo retângulo. Lembrando, né, de novo, triângulo retângulo é um triângulo que possui ângulo reto. Professor, você está repetindo isso muitas vezes, eu preciso saber isso? Sim, você precisa saber que o triângulo retângulo possui ângulo reto e é representado por esse quadradinho e esse pontinho no meio. Bom, outro conceito muito importante que a gente fala em aula é o conceito de razões. Tudo que é uma razão na matemática, a gente trabalha como se fosse uma fração, tá? Então, tudo que é uma razão, a gente trabalha como uma fração, beleza? Então, razões trigonométricas são frações que criamos em relação a uma divisão entre lados específicos do meu triângulo retângulo. Ou seja, eu pegar um lado e dividir pelo outro lado, eu tenho uma razão. É lógico que aí as razões têm que ser diferentes, porque eu tenho nomes diferentes. Eu tenho o seno, o cosseno e a tangente. Bom, para isso, eu preciso ter um ângulo de referência para a gente trabalhar. E aqui vocês estão vendo que eu trabalho com ângulo alfa. Lembra que letra grega serve para a gente dar nome a ângulos, né? Então aqui não tem nenhuma letra grega, significa que eu ainda não tenho um ângulo de referência. O que eu vou fazer aqui? Vou chamar de alfa esse ângulo B. Ângulo B porque está em cima do vértice B, tá bom, gente? Bom, então estou falando que esse ângulo é meu ângulo alfa. A gente já identificou aqui a nossa hipotenusa e agora a gente tem dois catetos. Um dos catetos a gente vai chamar de cateto oposto, o outro cateto a gente vai chamar de cateto adjacente. Bom, pelo próprio nome, a gente consegue entender o que é um e o que é outro. Cateto oposto é o cateto que está oposto ao ângulo dado. Então, se o seu ângulo está aqui, o cateto oposto é o que está de frente a ele. Do mesmo jeito que a gente acha a hipotenusa fazendo uma flechinha aqui, a gente pode achar o cateto oposto fazendo uma flechinha aqui. Para onde acontece a flechinha é o cateto oposto. Então, o cateto oposto seria o lado AC, ou o lado CA. Lembrando que lado, a gente fala sempre dois vértices, tanto faz quem a gente começa. Se esse é o cateto oposto, que eu vou carinhosamente chamar de CO, eu tenho o cateto adjacente, que o próprio nome diz, no português,
A adjacente é o que está ao lado. Então, o cateto adjacente é o cateto que está ao lado do ângulo dado. Então, se o ângulo está aqui, o cateto que está do lado é esse cateto que está aqui embaixo, que é o cateto AB. Então, o cateto adjacente, eu vou falar que é o CA. Beleza. Então, como eu falei para vocês, tudo que é uma razão é uma fração. Então, eu tenho o seno, o cosseno e a tangente, que são 3 razões, né? E aí, como funcionam essas razões? Eu divido 2 lados do meu triângulo e acho a minha razão, tá? Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa é a razão que a gente chama de razão do seno. O cateto adjacente sobre a hipotenusa é a razão que a gente chama de cosseno. E o cateto oposto sobre cateto adjacente é a razão que a gente vai chamar de tangente. Então, as 3 razões que eu tenho, seno, cosseno e tangente, são cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Quando eu estava lá no ensino médio e eu aprendi seno, cosseno e tangente, o meu professor definiu, né, o seno como cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí ele definiu também o cosseno sobre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ele definiu a tangente como sendo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, eu tinha 2 aulas de matemática naquele dia, uma antes e uma depois do intervalo. Cara, eu sei que, né, naquela época a gente já era adolescente, mas a gente saía correndo no intervalo para que a gente pudesse sair, comprar a ficha do salgado e depois de comprar a ficha do salgado, pegar o salgado que a gente queria na nossa cantina. Então a gente saía correndo sempre da sala para poder ser um dos primeiros, né, a ser atendido e pegar o salgado que você queria comer, né? E sempre tinha uma inspetora lá, né, que ficava lá no corredor e falava pra gente: filho, não corre, você vai cair. Filho, não corre, você vai cair. Tá, saí da aula de matemática, saí correndo pela porta, né? Só que o chão daquela escola, na verdade fazia 3 meses que tinham pintado aquele chão, eles usaram uma tinta que quando molhada, uma tinta meio plástica, que quando molhada, ela escorregava, né? E depois que a gente saiu, o nosso intervalo era após o intervalo dos anos iniciais, né, dos pequenininhos, e tinha uma lata de Coca-Cola inteirinha derramada no chão. Olha que resultado, cara. Eu fui primeiro a sair da sala. E aí tinha a poça de Coca-Cola, né? Quando a gente fez a curva ali, tinha a poça de Coca-Cola. Eu não tinha visto, eu escorreguei, cara. Eu limpei inteirinha a poça de Coca. Só que eu desconfiava ali que tinha mais a metade da latinha, né? E lá no fundo do corredor tinha a inspetora, que ela olhou, veio até mim e falei: viu, filho? Eu falei pra você não sair correndo. Vamos lá, vamos ligar pra sua mãe. E aí a gente ia contar o que aconteceu, né? Pra ver que você estava bem e pedir pra ela tentar trazer outro uniforme. Eu falei: não, Raquel. Raquel é a nossa inspetora, né? Eu falei assim: não, Raquel, não precisa pedir nada, não. Minha mãe não vai trazer esse uniforme. Aí ela falou assim: não, filho, vamos lá, vamos ligar para sua mãe que a gente precisa falar que tá tudo bem. Beleza. A gente foi até a secretaria, aí ela pegou o telefone, né, e começou a conversar com minha mãe. Viu, dona Silvia? Aqui a Raquel, eu tô ligando porque seu filho caiu no tombo aqui no intervalo. A gente sempre fala para não correr, né, mas ele estava correndo, aí ele pisou numa poça de Coca-Cola, acabou escorregando, caiu em cima e tá todo melado de Coca. A senhora não quer trazer um uniforme para ele? Aí minha mãe respondeu negativamente e falou: ele vai voltar a pé da escola. Falei: nossa, que legal, né? E eu lá esperando e a inspetora batendo papo com a minha mãe. Resultado, né? Eu fiquei lá preso, esperando, ia ficar melado durante as últimas 4 aulas e teria que voltar a pé para casa ainda. E eu lá falando: nossa, que coisa, cara. Eu perdi o intervalo porque eu saí correndo. Eu pisei em cima de uma poça de coca, eu escorreguei, eu caí e eu limpei a poça de Coca-Cola. Tô todo melado, vou ter que voltar a pé. Aí veio um estalo na minha cabeça e falei: nossa, cara, olha que da hora. Gosto de matemática, né? Mas beleza, sempre gostei. E aí eu falei: nossa, olha que da hora. Se eu pegar e abreviar cateto oposto como CO, o cateto adjacente como CA e hipotenusa como HI,
eu venho aqui e falava assim, eu posso lembrar seno, cosseno e tangente nessa ordem com a minha história. Por quê? Seno, cosseno e tangente, eu corri, eu escorreguei, eu caí em cima da coca. Aí eu fiquei, nossa, que da hora, cara. Eu cheguei na sala de aula e falar pro professor que me tem um negócio muito louco. Cheguei na sala, professor, tô todo melado de Coca-Cola, mas olha que da hora, cara, que eu inventei. Aí eu cheguei pra ele, né, na frente da sala inteira e comentei. Ó, se eu pegar seno, cosseno e tangente, corri, caí na coca. E aí o que acontece? Né, eu decorei as 3 razões. Aí meu professor falou assim, Rojo, na verdade, você não inventou nada. Isso já existe, tá? E eu não queria que você decorasse desse jeito, porque é muito melhor você decorar que o seno é a razão do cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é a razão do cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Porque aí você sabe que a razão são diferentes, então tem nomes diferentes. Aí ele falou assim, senta lá e faz exercício, vai. Eu baixei minha cabeça, fui para o meu lugar e fui fazendo os exercícios. Eu tinha ficado feliz, né, que eu tinha acontecido uma situação comigo e eu tinha conseguido inventar alguma coisa, mas o professor cortou meu barato. Brincadeiras à parte do professor ter cortado meu barato, hoje ele é um dos caras que me fomentaram a virar professor, tá, gente? Então agradeço aí ao professor Beto e vamos lá que a gente continua com a nossa matéria. Porque é assim que acontece. Tudo bem, professor? Eu decoro seno, cosseno e tangente, corri, caí na coca. E como a gente usa, né? E aí eu trago um exemplo para vocês. Na verdade, eu vou trazer 2 exemplos. Esse primeiro exemplo eu trago para vocês. Eu quero saber quem que é o seno, quem que é o cosseno, minha tangente desse triângulo em relação a esse ângulo B de novo. Tá? O que acontece? Para eu saber seno, cosseno e tangente, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar quem é a hipotenusa, depois quem é o cateto adjacente e o cateto oposto do ângulo dado. Então eu tenho aqui, primeira coisa, a gente descobre quem é a hipotenusa. A hipotenusa, sempre quanto o ângulo de 90 graus, nesse meu caso, a hipotenusa é o lado BC, que é o lado que mede 10. Muito bem. Meu ângulo está aqui, esse é meu ângulo alfa. O cateto oposto sempre está contra o ângulo alfa. Se está contra o ângulo alfa, o cateto oposto tem que ser o 8. Então eu sei que o cateto oposto, nesse caso, é o 8. Logo, o último lado que sobrou é o lado que mede 6, ou o lado AB. Esse cara é o cateto adjacente. Professor, eu prefiro achar o cateto adjacente primeiro, porque eu sei que está do lado do ângulo, do que achar o oposto. Perfeito, gente. Você escolhe a ordem que você vai achar. Eu acho sempre que é melhor achar a hipotenusa primeiro, para depois achar os outros catetos. Só tomem cuidado com isso. Lembre lá no Pitágoras que se eu encontro a hipotenusa, eu nunca erro a minha fórmula de Pitágoras. Aqui também, se eu encontro a hipotenusa, pelo menos um lado eu descarto. O outro é cateto adjacente, o outro é cateto oposto. Tranquilo? E aí eu sei então que seno, cosseno e tangente são razões. Logo, eu coloco frações. No meu caso, o seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Corri. Cateto oposto mede 8, hipotenusa mede 10. Então o seno do ângulo dado é 8 sobre 10. O cosseno do ângulo dado, ele é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então o cosseno seria o 6 dividido por 10. E a tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto mede 8, cateto adjacente mede 6. E aí, gente, aqui eu não terminei. Por que não terminei o meu exercício? Lembra que todas as razões e tudo na matemática tem que ficar da forma mais simplificada possível. Ou seja, se eu tenho 8 e eu tenho 10, são 2 números pares. Então eu preciso simplificar. Eu divido por 2 em cima, eu divido por 2 embaixo, e eu encontro aqui 4 sobre 5. E eu posso fazer a mesma coisa no segundo. Eu posso dividir por 2 aqui em cima, por 2 aqui embaixo, e aí eu descubro que o cosseno vale 3 sobre 5. E por último, a gente pode dividir por 2 aqui e por 2 aqui, e eu sei que minha tangente ela vale 4 terços.
E aqui eu encontro, né, o valor do seno, do cosseno e da tangente desse triângulo dado no meu exercício, no meu exemplo nesse caso. E a gente sabe que as relações, né, as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, têm esses valores. Tá? Mas nem sempre vem os três lados do exercício e a gente vai ver um segundo exemplo que a gente vai ter que usar o Teorema de Pitágoras. Aguenta um pouquinho aí, eu vou apagar a lousa e já retorno. Fala pessoal, então estamos retornando aqui com o nosso segundo exemplo. Você viu que mágica, né? A lousa foi inteira apagada. Estamos retornando aqui com o segundo exemplo, né, que eu acabei de colocar aqui na lousa. Calcule o seno, cosseno e a tangente do ângulo C do triângulo dado a seguir. Então eu tenho esse triângulo, e aí nesse triângulo eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar os valores aqui do meu triângulo, né, e vou falar para você que nesse triângulo, esse lado aqui mede 10, esse lado mede 26. E aí eu quero saber, né, o seno, cosseno e tangente do ângulo C. Se ele fala ângulo C, eu estou comentando, eu estou falando desse ângulo aqui, tá? E esse ângulo C, do vértice C, eu vou chamar ele de alfa. Lembra lá que eu falei para vocês, né? Se a gente quer seno, cosseno e tangente, eu quero saber as razões entre o cateto oposto e a hipotenusa, que é o seno, o cateto adjacente e a hipotenusa, que é o cosseno, e o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é a tangente. Então lembra lá, seno, cosseno e tangente, corri, caí na coca. Tá? E aí o que acontece? Nesse caso, nesse meu desenho, eu tenho aqui a minha hipotenusa, no caso, né? Lembra lá, identifica a hipotenusa. Sempre por um ângulo de 90 graus, está a minha hipotenusa, 26 é a hipotenusa. Em relação ao meu ângulo dado, esse cateto está do lado dele. Então esse cara é o cateto adjacente. O cateto oposto está do outro lado, eu não tenho esse valor, então eu preciso primeiro, para começar esse exercício, achar o valor de x. Tá? Então, primeira coisa que a gente faz, se a gente tem dois lados e quer achar o terceiro, Teorema de Pitágoras. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que Pitágoras é muito importante. Se a gente tem valores de dois lados no triângulo retângulo, o terceiro a gente acha utilizando o Pitágoras. Né? Então, o que eu vou fazer lá? Quem quer o Teorema de Pitágoras? Falei para vocês que a gente não pode esquecer quem é esse teorema. Eu sei que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês que o valor de A é sempre o valor da hipotenusa. Então, a gente nunca pode esquecer quem é a hipotenusa. Nesse caso, a nossa hipotenusa é o 26. 26 ao quadrado é igual cateto ao quadrado. Qualquer um dos dois. Pode ser o 10 ou pode ser o x. Vou colocar aqui como 10 sendo o valor de b. Mais c ao quadrado. Então, se o 10 é o b, o c tem que ser o x. Beleza, lembra lá, 26 ao quadrado, todo mundo lembra que 26 ao quadrado é a mesma coisa que 26 vezes 26. E aqui a gente sabe que 26 vezes 26 é 676. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. 10 vezes 10 é a mesma coisa que 100, mais x ao quadrado. A equação do segundo grau, onde a minha incógnita é só um x ao quadrado, eu posso isolá-lo ele, né? Então eu pego o 100 e jogo para esse lado. Então eu tenho 676 menos 100 é igual a x ao quadrado. Logo, a gente sabe que x ao quadrado é 576. Lembra lá na aula de Pitágoras, se eu quero achar o valor de x, eu preciso sumir com o quadrado. Se eu preciso sumir com o quadrado, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados. Então a gente sabe que x, vou pôr lá para cima, tá gente? A gente sabe que x ele vai ser mais ou menos a raiz de 576. Lembrando, radiciação. O que é raiz quadrada? Raiz quadrada eu quero saber que número que multiplicado por ele mesmo chega no 576. E esse número é o 24. Lembrando que a gente usa só o positivo, porque não existe lado negativo na geometria. Beleza. Eu tenho agora a hipotenusa, eu tenho o cateto adjacente, e acabei de achar o cateto oposto. Agora a gente vai para as relaçõezinhas. Eu sei que seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. No meu caso, o cateto oposto é o x, que vale 24, dividido pela hipotenusa que está aqui, que vale 26. Lembra que eu falei no exemplo 1?
a gente não termina por aqui. Por quê? Porque 24 e 26 são números pares. A gente consegue simplificar. Posso dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. Você encontra 12 sobre 13. Agora sim, está totalmente simplificado. Esses dois números são primos entre si, então a gente não consegue dividir mais. Aí a gente tem o cosseno. O cosseno é o KI. Quem que vai ser o cosseno nesse caso? Cateto adjacente, que vale 10. Sobre hipotenusa, que mede 26. 10 sobre 26, 10 é par, 26 também é par. Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo novamente. E aí eu descubro que o cosseno é 5 sobre 13. A última razão que está faltando é a tangente. Lembra que tangente é a coca, né? Então a gente tem tangente de alfa, é cateto oposto, sobre cateto adjacente. Nesse meu caso, uma razão, cateto oposto mede x, que a gente descobriu que vale 24, sobre o cateto adjacente, que vale 10. De novo, 24 e 10 são pares, então a gente pode dividir por 2. E aí eu descubro que a tangente vale 12 sobre 5. E aí a gente encontrou o seno, cosseno e tangente desse triângulo dado no meu exemplo 2. Beleza, gente? É isso para essa aula. Eu agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida, a gente vai se encontrando por aí. Beleza? Até a próxima aula, que a gente vai falar sobre ângulos notáveis. Valeu, gente! Tchau!